pessoal, eu sou a Ali Save e este é o podcast Meu Papel na Política. Hoje nós estamos aqui com uma super convidada, né, Karina? Estamos felizes com a presença da doutora Gabriela Schelp, da cidade, advogada que fala em direito eleitoral, tem uma bela participação política, já vem desde o movimento Ulisses Guimarães, fez escola Ulisses Guimarães, que está mantendo um movimento aí novo de mulherada vem para a política, né? Parece que um movimento bem importante, a gente entende que é muito importante essa participação da figura feminina na política. E, doutora Gabriela, é um prazer aceitar o nosso convite de participar desse podcast, que eu participo com a minha colega Aline Save, que é estrategista de marketing político. De imagem pessoal. Imagem pessoal, tem também uma formação em direito, então vocês são colegas aí de profissão, né? Doutora Gabriela Schelp. O currículo da doutora Gabriela Schelp, tanto o currículo quanto as ações dessa mulher, ela não para. Ela é advogada, especialista em direito eleitoral, mentora de carreira política, cofundadora do movimento Vamos Mulherar a Política, autora do livro Mulher Parlamentar, palestrante e mãe do Benjamin. Mãe do Benjamin, exatamente. Não, é engraçado porque a gente vai se metendo em coisa, né? Primeiro, né, é uma honra, né? Não é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Eu fico realmente muito feliz por duas razões. Por gostar demais de vocês, por estar na minha cidade. Mas também por falar de uma causa tão importante, né? O movimento Vamos Mulherar a Política. Semana passada eu estava em Tubarão dando uma palestra e eles perguntaram, tem essa história, né? Alguém vai te apresentar? Eu digo, não, pode deixar que eu me apresento, não tem problema. E sempre que eu me apresento eu falo, uma parte extremamente importante da minha vida é a política. Mas ela se tornou com muito significado quando se tornou política para mulheres. Então, quando resolvemos fundar o movimento Vamos Mulherar a Política, que surgiu do absoluto nada e se transformou em algo realmente importante, tudo ganhou significado, tudo ganhou uma razão, um porquê e uma força a mais para continuar fazendo tudo. Então, tudo muda. E tu abraçaste mesmo a causa. E que eu acho... Eu antes estava falando com a Gabriela e eu já falei o quão incrível eu acho esse movimento Vamos Mulherar a Política, porque muita mulher olha para a política de tão longe e acha que não vai conseguir, que não vai ter espaço, que não vai ter até conteúdo para falar, para, né, agir na política. Então, elas devem se sentir muito confiantes em ter esse suporte, em poder... Quando a gente está envolvida, nós estamos envolvidas em ajudar, né? Focadas em ajudar, em resolver problemas do dia a dia das mulheres, em reforçar o papel delas dentro dos poderes, as que já estão, ajudá-las a se manter ali dentro dos poderes. E trazer muitas outras mulheres, né? Esse é um grande compromisso. Não é só manter as que já estão. Muitas têm tendência a sair, mas também trazer mais. Então, isso envolve uma série de ações e que a gente precisa estar muito presente. Mas a gente não consegue, quando está extremamente envolvida, tu não consegue enxergar determinadas coisas. E aí, quando paro, e aí eu estava falando aqui antes... Receber mensagens, por exemplo, teve uma vereadora de Santo Amaro da Imperatriz que mandou uma mensagem ontem lá no meu Instagram dizendo assim, tu fosse um presente de Deus na minha vida. Aí tu diz assim, opa, realmente eu tô fazendo algo, estou conseguindo né? Eu transformar estou a vida conseguindo de alguém, né? ajudar, eu tô conseguindo ser suporte, eu tô conseguindo fazer com que essa mulher se sinta protegida, se sinta... com força,
né? Se sinta empoderada, é uma palavra que estão usando muito agora, mas não é exatamente esse o sentido. Eu acho que, como toda palavra de moda, em algum momento ela perde a sua razão de ser, né? A gente tem uma vulgarização até desse termo, mas que ela se sinta com força suficiente, né? Com capacidade suficiente para continuar na luta. E isso faz todo sentido. Doutora Gabriela, eu venho assim, acho que desde de ser eleitora ou antes de ser eleitora, porque venho de uma família bastante política. Meu tio foi deputado estadual, a minha mãe foi a primeira vereadora mulher da minha cidade, em Morro da Fumaça, meu irmão foi presidente de cooperativa, o meu primo foi prefeito de Sara, DNA, né, é aquele DNA. Então, realmente, eu tenho um DNA bem político, mas eu sempre fui bastidor, né? Uhum. Eu gosto muito disso. E eu pergunto para a senhora assim, quando chega naqueles 45 dias realmente do período eleitoral, né? Que a senhora passa a atuar realmente como advogada naquele momento, né? As eleições municipais e estaduais, elas têm algum diferencial para a senhora nesse movimento de trabalho? As demandas são diferentes, né? A senhora passa a tratar com vereador ou com coordenador de campanha, ou continua no movimento como líder de grupos, ou qual é a sua participação naquele momento, onde a gente sabe que o advogado fala que também é a safra dele quando ele se especializa em determinado tema, né? Eu acho que o ponto fundamental de ser mulher, né, porque não só ajudar mulheres, mas ser mulher, é que a gente consegue fazer tudo. Esse é o ponto fundamental, porque eu consigo ser advogada, e aí não funciona só nos 45 dias, porque a gente tem todo... Eu tenho um programa que normalmente eu participo e justamente focando, tentando evitar determinadas situações contra as mulheres. Então eu auxilio desde a escolha dos candidatos, os candidatos com viabilidade, com elegibilidade. Então quando o partido vai começar a escolher os seus candidatos, ali eu já começo a pensar mulheres. Porque se eu deixar, o partido vai escolher homens e vai deixar as mulheres. Vai deixar. Se aparecer uma mulher, beleza, senão a gente escolhe lá nos 45 do segundo tempo. Então, quando eu me proponho a ajudar o partido a escolher candidatos, ali eu já começo a estratégia de trazer mulheres. Depois a gente tem todo o período de capacitação desses pré-candidatos. E aí eu foco, são treinamentos completamente diferentes para homens e para mulheres. Porque para mulheres a gente tem desde o treinamento de sair de casa, de conseguir o apoio da família, de conseguir financiamento da própria família, né, de organizar a casa para poder sair para fazer campanha, conseguir criar uma rede de apoio para sair para fazer campanha. Então, o homem não tem nada disso. Um diferencial até no tempo que ela leva para sair de casa, né? Exato. O homem veste o terno ou bota e está pronto para qualquer situação, né? Pode sair de manhã e voltar. Isso. Às 11 da noite. E aí, depois disso que a gente tem a convenção, o registro de candidatura, a propaganda eleitoral, né? E a prestação de contas. Então, na verdade, eu consigo atuar em todas as pontas, né? E enquanto isso, eu vou dando o suporte que todas as mulheres precisam, seja durante a campanha, seja pós-campanha, depois no assumir os seus mandatos. E tem muita diferença. Sim, e tem muita diferença, tá? Entre eleição municipal e eleição geral. A eleição municipal tu tem uma carência absurda. Quando a pessoa vai para uma eleição geral, que ela vai para, no mínimo, deputado estadual, ela já tem um suporte. Sim. Né? Ninguém sai candidato a deputado estadual, a não ser que tenha aparecido lá, que tenha sido pinçado no fim do tempo ali para poder sair candidato, e que aí vai sem estrutura nenhuma. Mas quem está ali com potencial de elegibilidade, ela já tem estrutura. Então, a nossa ponta carente está, sim, nos vereadores. Está, sim, nas vereadoras, nas candidatas na eleição municipal. A senhora determina a sua eleição somente no movimento feminino? Não.
eu tenho muitos clientes homens, né? A parte do direito, a parte da mentoria, eu tenho muitos homens, tá? Até porque as carências, em geral, estão em todos os lugares. Mas a parte em que eu me dou, né? A parte em que eu faço um movimento, em que a gente faz muitos eventos gratuitamente, em que a gente chama profissionais de uma rede de apoio. Então, tem determinados momentos que tem psicólogas que trabalham gratuitamente. Hoje eu recebi uma mensagem de uma estrategista de campanha dizendo: estou à disposição de vocês para trabalhar gratuitamente. Então, a gente tem todo um suporte gratuito para essas candidatas, que é diferente, né, da minha fonte de renda. Mas porque hoje a senhora milita em algum partido político? Não. Eu não tenho bandeira. A bandeira é a mulher. A minha bandeira é a mulher e aí tem toda a minha profissão, né? Que aí é diferente. A minha fonte de renda, né, é geral. Aí eu trabalho com todos os partidos, eu trabalho com todos os candidatos, com mentoria geral, né? E como esse processo de mentoria é importante. Estávamos falando, a mentoria, ela consegue te dar um suporte, te oferecer um exemplo, mostrar os caminhos para que tu consigas atingir o teu objetivo com o exemplo. Exato. Então, esse teu trabalho com a mentoria, ele vem só se fortalecendo, só se desenvolvendo. Como que está hoje? Então, a mentoria foi uma descoberta na minha vida, né? Eu descobri que eu já fazia ela há muito tempo, eu só não tinha estruturado todo o sistema. Mas a mentoria é extremamente importante em duas situações, né? Quando tu tá completa, tu não sabe para que lado correr. E aí tu precisa de alguém como um guia, como um mestre, como alguém que vai te dar determinados caminhos ou vai te ajudar a enxergar determinados pontos. E segundo, quando tu precisa mudar de estágio. Então, tu estás num patamar e eu preciso subir de patamar. E eu também não sei como, né? Então, a minha mentoria profissional, né? Como Gabriela Schelp, mentora de carreiras políticas, ela é homens, ela é mulheres, ela é todo mundo, e ela é focada justamente nesse segundo degrau. Então, eu brinco que o meu projeto é criar políticos 5.0. É que nós tenhamos realmente políticos com um bom discurso, com muito conteúdo e com muita qualidade. Aquele político que ele não vai se perder, né? Que ele vai conseguir efetivamente discutir as causas e não se perder por discursos de bolhas e discursos de WhatsApp. Agora, meu trabalho com mulheres, aí a gente faz a mentoria em todos os padrões, né? A gente tem desde o suporte básico, que é o que é mais carente, né? É o suporte básico, a vereadora que está entrando para a sessão da Câmara e que não consegue aprovar nenhum projeto. É a vereadora que está entrando na sessão da Câmara e que ela não tem direito de voz. Então, tu precisa dar suporte para ela com discursos afirmativos, com conteúdo, que não consigam rebater, porque contra fatos não há argumentos. Né? Então, a gente vai dar suporte para ela no sentido de vai, fala isso, 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 e ninguém vai ter capacidade de te rebater. Ou então, não deixam falar, aí a gente tem um crime, né? Aí a gente tem a discriminação política de gênero. Aí a legislação vem, né? E em determinados casos, eu estava contando, agora em agosto, eu vou para Videira socorrer uma vereadora. Ela é única na Câmara. E ela não consegue ter o suporte que ela precisa. E eu digo, a gente precisa instaurar no município a Procuradoria da Mulher. Na Câmara, é um órgão da Câmara de Vereadores. A gente precisa instaurar a Procuradoria da Mulher. Mas para quê? Para que tu tenha autonomia. Então, tu vai fugir do plenário da Câmara e vai ter autonomia como procuradora. Então, a gente tem que criar subterfúgios e temos que colocar pressão política. E muitas vezes, quando chegam autoridades no espaço, e isso aconteceu numa Câmara aqui perto, não conseguiam aprovar, eu disse, eu tô indo para a cidade. Reuni a promotoria, era uma promotora, eu e o pessoal da Rede Sim Catarina.
E da Sim Catarina, não, o pessoal da rede... É Rede Catarina, né? Rede da Catarina. Violência. Rede Catarina. Eu Violência tô com o contra a Sim mulher. Catarina, que é o consórcio. É. E o pessoal da Rede Catarina. E nós nos reunimos, fizemos uma reunião na Câmara e disse, ou vocês aprovam ou vocês aprovam. Quando eles viram um corpo que não era mais uma vereadora brigando, cederam. Então, a Procuradoria da Mulher é um órgão muito novo, até na Assembleia Legislativa, né? Ela se formou-se no último mandato, ainda está se estruturando, né? E, diante disso, eu acho que as câmaras tiveram dificuldade também, né? Se a Assembleia começou agora, a Assembleia está caminhando e ensinando os municípios, prestando uma assessoria. Então, tu sabe que, na verdade, não. A Assembleia muito pouco tem se envolvido, tá? Isso é uma pena. Realmente, a Assembleia não tem se envolvido. Hoje, a gente teve uma diminuição na bancada feminina. Bastante. E a gente ainda tem deputadas que são antifeministas, né? Então, e isso é um discurso que não funciona na prática. Porque as mulheres precisam, sim, de suporte. E não são os homens que vão socorrer. Então, não adotar essa prática protetiva, ela é, sim, extremamente prejudicial. Tá? Porque ninguém está procurando ser mais que o outro. A gente está procurando um mínimo de razoabilidade, um mínimo de igualdade. Então, a falta de suporte da Assembleia, nesse sentido, também não impede que as câmaras consigam se alinhar, se construir. Nós temos, inclusive, câmaras que já têm a Procuradoria da Mulher antes da Assembleia Legislativa e que funcionam muito bem. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque a gente tem a Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados. E essa sim dá muito suporte, com cartilhas, com modelos e tal. Então, a gente pula os estados e vai direto para a União, onde a gente passa a ter muito suporte. Tá? Então, a gente consegue criar nos municípios, apesar da situação na Assembleia. E talvez nos graus mais elevados, seja também por causa da ampla visualização que tem. Porque é muito mais fácil tu ver no macro do que tu acabar encontrando no micro. Por isso que tem que estar sempre fomentando e quanto mais fortalecimento de movimento, melhor vai ser, porque vai se espraiando para as outras localidades, né? Além com toda essa dificuldade da mulher, né, a ocupar os seus espaços, que eu acho que eu entendo que a cota não deveria ser necessária, né, que a cota não precisava ser cota, mas infelizmente teve que se tomar essa posição, porque as pessoas, né, a sociedade não entendeu que a mulher sabia fazer muito mais, né, na política, a ponto de né? nós termos a cota por muito tempo sem obrigatoriedade. Sim. E ela sequer era, assim, enxergue. Né? E nas últimas eleições ainda entenderam que a obrigatoriedade, eu ia lá e pensava alguém só para cumprir, né? Candidaturas laranjas. Porque essa pessoa ela não servia para exercer o mandato, né? Aline, tu acha que essa forma de a mulher se expressar através da roupa, do jeito que ela faz mudar a força que ela se apresenta claro, a confiança, diante de um terno, né? Confiança, segurança. O primeiro passo é tu te sentir confiante e segura para que tu possa agir. Óbvio, é bom tu te ver refletida no espelho de uma forma que tu consiga se olhar e consiga se ver uma mulher confiante. Isso vem de todo suporte, desde daquele vou me lançar. Ok, a gente te ajuda. Essa mulher com certeza já vai ter nela, já vai conseguir nutrir nela essa segurança, né? E vai conseguir, claro, se expressar muito melhor, né? Eu entendo que essa coisa, às vezes a mulher pensa, é a mulher chique, é a mulher arrumada. Não, é a mulher que passa realmente a seriedade do que é a política, porque eu entendo, e como bastidor, Gabriela, em muito tempo, né, eu vejo que a mulher ela se dedica no mandato muito,
Muito, muito, muito, assim. Ela é bem preocupada, né? Uma coisa que eu preciso deixar muito clara, assim, a gente não pode criar padrões. Isso é muito certo. Primeiro, porque eu não tenho todo mundo na política, eu não tenho todas as candidatas em todos os municípios que conseguem pagar uma consultoria de imagem. Né? Ah, com certeza. Eu não tenho mulheres que conseguem comprar um terninho. Eu não tenho mulheres que conseguem comprar uma calça social. Então, a realidade nos municípios, então eu atendo vereadoras que estão lá, de moletom do colégio que elas trabalham. Né? Mas isso é muito mais, doutora Gabriela, é muito mais a questão interna. Sim, mas aí é onde eu quero chegar. Mais ela sentir-se segura se olhando do jeito que ela está. Isso, eu preciso fazer com que ela entenda que a questão de postura, que a questão de seriedade está nos atos e palavras e que aí ela precisa ter a postura, tá? Ela precisa atuar e agir e se sentir segura e confiante. Agora, ela usar roupa A ou roupa B, isso vai ser o segundo ponto. Quando ela ganhar o primeiro salário, a gente vai lá e compra. Mas assim, por exemplo, sim, porque eu vejo muita gente estigmatizada. Por exemplo, a fulana usou um decote que não era apropriado. A fulana usa saia curta. Eu não voto na fulana porque... Quando a gente tem que lembrar que, por exemplo, uma realidade de Rio de Janeiro, né, em que a gente tem montes de candidatas e eleitas vereadoras que vindas do baile funk, com vestimenta, em que aquilo é a característica delas. É que é uma questão também de identificação com o teu público. Com o teu público. Né? E também de não suprimir quem você é. Isso. Em prol de ser algo que querem que você seja. Não, você tem que trazer o melhor de si, procurar ser o mais original possível, o mais autêntica possível, dentro da tua realidade. Sabe que uma vez eu enfrentei um problema muito sério com uma candidata a vereadora na cidade. Ela não estava candidata a vereadora, ela estava candidata a um outro cargo. E aí nós tivemos um problema. Ela tinha um código de vestimenta da vida inteira dela. Era sempre a camisa bem justinha e a calça jeans justinha. E ela sempre usou, sempre camisa e calça jeans. Camisa e calça jeans, sempre bem alinhada ao corpo, assim, demonstrando as formas dela. E aí a esposa do candidato, era uma chapa, aquilo foi o fim do mundo, assim. Ela atormentava até dizer chega, no sentido de... Que absurdo aquela calça justa. Tu não vai dar um jeito naquela calça justa, ela dizia pra mim. Que absurdo, ela vai lá no bar pedir voto daquele jeito. E a pessoa que vestia daquele jeito era uma pessoa extremamente segura, confiante, com votação show de bola, assim, e que ninguém segurava aquela mulher. Então, quando eu falo de ser feminista, quando eu falo de apoiar a causa, é apoiar a causa em todas as suas nuances. E tem muito entremeio nessa causa. Muito entremeio. Inclusive, a coleguinha que fala mal da roupa da outra coleguinha. Entende? A mulher que tenta desestimular a outra mulher. Porque vê aquilo como uma ameaça. É que, na verdade, enxergam coisas que são diferentes, tá? A imagem é tu seres o melhor que tu pode ser. Visando... Se olhar no espelho e se identificar. E com o que tu tens. Estereótipo... É o mais importante. Estereótipo é uma coisa completamente diferente. Imagem e estereótipo são coisas separáveis. Então, é isso que tem que ficar. Eu acho que o papel da Aline, por exemplo, o teu papel, ele é fundamental, porque ele é quase uma terapia de imagem. Né? No sentido de a pessoa conseguir se enxergar com o potencial que ela tem. Independente do que ela está... o estar vestindo algo é um complemento. Sim. Mas esse papel de tu conseguires fazer a mulher enxergar a potência dela, né, e a capacidade dela no espelho, se enxergando, porque a gente tem muita deformidade de autoimagem. Sim. E isso é um dos assuntos que a gente mais trata quando trata de grupos de mulheres,
Eu estava falando aqui. As mulheres foram constituídas socialmente para ter a autoestima abalável. Nós somos programadas para sermos derrubadas a qualquer passo extra. Então, a gente tinha aí marcos legais na sociedade, a submissão, tinha isso constitucionalmente estabelecido. Então, que a mulher precisava ou de autorização do pai ou autorização do marido para qualquer coisa, ela não tinha direito à guarda dos filhos. Iniciou a começar a votar, né? Então, mas assim, coisas ela precisou derrubar outros parâmetros extremamente graves. Então, por exemplo, ela se manifestar contrário a algo, ela perdia o direito aos filhos. Ela se manifestar contrário a algo dentro do padrão, considerado o padrão para aquela sociedade, ela perdia direito à herança. Então ela fica sem ter onde morar e fica sem ter os filhos. Isso é muito grave para uma mulher. Muito grave. Mas, doutora, voltando lá, quando falamos em roupas, né, onde eu usei a Aline, e a senhora me disse que chega e atende uma vereadora que ela está com o moletom da escola. Então, é esse político que eu acho que a gente precisa apostar, né? Porque se ela está com o moletom da escola, ela tem ali já a regra da educação, ela já sabe que a educação é o princípio de tudo, né? Coisas que estão sendo tiradas, né, de nós mulheres. Se eu não tenho um bom discurso, se eu não cheguei de terno, que eu digo terno do deputado, do presidente que chega lá, né, naquela empáfia e tal, eu passo a ser, por outras mulheres, ficar de lado, né? E às vezes o conteúdo é muito maior, vai ser um mandato com mais resultado para a sociedade e ela tem muita certeza do que ela vai fazer, porque não há problema nenhum ela apresentar exatamente quem ela é. Ela é a professora que está ali com o nome da escola dela. Outros já usaram como lema aí, né? Tem nome, rosto, endereço e tal, né? Então, eu acho que isso é fidelizar o negócio. Tu sabes que tem toda uma teoria construída, e isso tem uma certa razão, de, por exemplo, o primeiro impacto que a gente causa nas pessoas, né? Da imagem construída no outro na tua primeira visão. E isso é extremamente pesado, porque tem gente que vai conseguir criar uma imagem, tem gente que não vai conseguir criar aquela imagem de poder, mas, de repente, consegue criar uma imagem de acessibilidade que outras pessoas não conseguem. Então, a gente tem que conseguir, e aí o conhecimento técnico, e eu estudo muito toda a parte de desenvolvimento político, de estrutura que um político precisa ter, o que ele precisa alcançar, nesse sentido de, olha, a gente não tem a tua primeira imagem de poder. Então, eu não consigo te levar para Faria Lima. Sim, mas tu tens uma imagem de extrema acessibilidade e afabilidade. Então, eu consigo te levar para uma comunidade carente. Vamos respeitar as qualidades de cada um, isso. Né? As afinidades que poderão surgir daí. Porque eu acho que a pessoa, quando ela parte, né, mesmo que incentivada, tal, ela aceita o convite de estar na urna, ela tem com ela as causas que ela tem afinidade, né? Nem sempre. Esse é as bandeiras que a gente chama, né? É também uma das razões que a gente trabalha muito. Por quê? Porque a pessoa tem afinidade com determinadas coisas, mas ela tem afinidade, mas ou não trabalhou o suficiente naquela área, tem afinidade, mas ou não tem conhecimento suficiente naquela área. Então, o que eu vejo hoje são muitos políticos com afinidades com milhões de coisas, mas sem uma definição clara de bandeiras. Né? Então, esse é um dos pontos da mentoria, onde a gente precisa estabelecer de forma muito clara princípios, afinidades e bandeiras.
Porque a gente vê muita gente atirando para todo lado. Tudo Então, que é moda, tudo que muita pega, pipa, né? É muita pandorga que vai para onde o vento sopra. E isso não te dá um lastro. Eu quero defender, né? Isso. Todo mundo está falando. Eu entendo que é bastante importante a gente saber realmente o que todo mundo está falando, né? Porque isso é importante para o conhecimento, para manter o nosso dia a dia, né? Mas eu também gosto muito daquela história de... bandeiras, né? Tem gente que usa muito bandeiras, eu não defino muito assim. Eu acho que a sociedade ela tem 3 pilares que são muito fortes, né? E que eles atacam um cuidar de tudo. Porque acho que o papel da gente na política é o cuidar, né? É o abraçar, né? Porque o abraçar, o cidadão abraçado, o cidadão que está sendo cuidado de todas as formas, ele acaba se transformando e transformando o seu redor, né? É que o sistema governamental ele é extremamente complexo. E a gente tem essa como ser humano. E não é tu, não é o fulano, não é o beltrano, é o ser humano. Ele tem essa visão de que eu preciso resolver os meus problemas, ou os problemas que eu enxergo próximo a mim. Mas, na verdade, como vivemos em sociedade, os problemas sociais eles são tão complexos quanto o governo. E aí, quando eu trago o movimento, quando eu trago a mentoria, é sempre no sentido de educação, é sempre no sentido de agregar conhecimento. Tanto a mentoria quanto o movimento principalmente, além de ter suporte, né? Então a gente tem todo o suporte que as candidatas precisam e que não teriam condição de pagar, tá? E aí durante as campanhas a gente tem, mas também esse conhecimento, a educação, de que não adianta a gente prometer determinadas coisas que sequer é a tua função. Né? Aí cria aquela imagem de que o político é desacreditado, de que o político não faz nada, de que o político só aparece para pedir o voto. A famosa promessa de palanque. Isso, né? Então, acaba desacreditando por quê? Porque o político, enquanto candidato, que não está preparado adequadamente, ele tem a mesma visão simplista da sociedade que não conhece o sistema governamental. Eu passei acho que a minha vida toda de trabalho, desde os 16 anos, sempre pela vida pública. Uhum. E a gente vê que a cartilha, né, do seguir, do que o cidadão consegue acessar, o que dá, o que não dá, ele muda porque muda muito porque, infelizmente, nós temos no Estado, nos municípios, as políticas elas não são políticas constituídas, né? Elas viram políticas de cada governo. E isso é um problema para a gente, porque eu acho que a gente tem que ter políticas públicas. O município, ele tem que... quem vai para a disputa eleitoral, ela tem que ir com a ideia que ela vai desenvolver uma política pública, que ela vai legislar pela política pública, ela não vai legislar por uma bandeira só dela e que o outro governo vem, o outro vereador chega, o outro prefeito chega e aquilo começa do zero ou com outro nome, ou enfim, a gente não sabe quantos nomes e quantos programas cada governo e cada... Assim, vamos lá. Né? As bandeiras elas precisam ser estabelecidas. Não adianta. Precisa se identificar com a causa. As bandeiras simplesmente de saúde, educação e segurança, elas não funcionam na política. Elas não funcionam numa campanha eleitoral. Tu tem que identificar o teu público-alvo e tu tem que identificar a tua bandeira. Tá? Agora, enquanto governo, enquanto legislador, tu vai atuar com várias causas, inclusive as tuas. Segundo ponto, programas de governo mudam o nome. O que interessa o essencial está sendo atingido? Não, mudar o logo do governo, mudar o programa do governo, o nome do programa do governo. Isso é natural.
Tá? Até porque vamos lá. É a história de cada um, mas até porque vamos lá. A essência é importante, do programa, né? Então, mas isso é importante também no sentido de que o político ele se conhecendo, né? E, por exemplo, o mentorado, né? Ou a mulher lá do Mulherada Política, ele conseguindo conhecer a sua história, as suas convicções, ela não vai assumir um governo e manter programas de algo que não tem a sua. As pessoas, quando votaram nela, a gente tem que lembrar que quando as pessoas votam, elas votam num programa que foi vendido por ela durante a campanha e que deve ser cumprido durante o governo. Então não adianta ela querer cumprir com programas do outro governo. Não, a coisa vai mudar sim. A minha ideia é que os governos estabeleçam políticas públicas, pelo menos dos atendimentos necessários e essenciais para a sociedade. Porque muda muito. Por exemplo, hoje nós não temos os CRAS instituídos e eles não funcionam. Sim. Porque eles vêm com um programa que todos já sabem como acessar. O SUS, né? Mas esses são programas que não vão mudar de um governo para o outro. O que eu entendo e que penso ou pergunto para a senhora, se lá na mentoria isso fica claro para o mentor, ou se a senhora vê importância nisso ou não. As duas coisas têm importâncias. A identidade, tá? E a fidelidade com o que foi vendido durante a campanha, isso é extremamente importante. Então não adianta eu ter votado num candidato que tem uma causa social e ele chegar lá e assumir uma outra causa. Precisa ter identidade com a sua campanha. Precisa. E isso vai fazer com que hajam mudanças no governo e nos programas de governo. Agora, existe um princípio constitucional que chama o princípio da continuidade do serviço público, que é o SUS, o CRAS, os CREAS, que são os programas nacionais de sustentabilidade básica e que não podem ser mudados. Isso está dentro do princípio da constitucionalidade da administração pública. Então, nós vamos ver vários programas mudar? Vamos. Tá? Agora, por quê? A bandeira tem que ser mantida pelo candidato. E as pessoas, na mentoria, elas recebem alguma forma de acessar, que elas possam estar passando para o eleitor delas, como acessar esses programas? Eles recebem todo o conteúdo. Então, por exemplo, hoje a gente vai discutir saúde pública. Tá? Até porque, vamos lá, não é função do deputado pegar eleitor pela mão e levar no posto de saúde. Não é função. Então, ele também... o que acontece? No setor público, as pessoas têm que aprender a dar estrutura, a fornecer determinados serviços. Mas mais do que isso, é lá dentro da prefeitura que quando o cidadão entrar, ele vai ter que receber o sistema de informação. Não é o parlamentar, não é o prefeito, não é o governador que tem que ensinar como é que funciona, por exemplo, para conseguir um medicamento. Não é o deputado que tem que ensinar, né? Talvez a assessoria do deputado. Eu entendo que a sua assessoria precisa sim saber o que o poder público tem e ter em mente o que auxiliar o cidadão. Não, peraí. Peraí. Uma coisa é a gente fornecer estrutura de governo, é a gente fornecer programas de governo, o que é a saúde, o que o governo fornece, uma análise de um orçamento, o que dá de mudar num orçamento, tá? Os programas básicos de saúde, os programas avançados dependendo do cargo, os programas da União dependendo do cargo, isso é uma coisa. Agora, como é que se faz para conseguir um atendimento? Como é que eu tenho a negativa de um atendimento psicológico? Como é que eu vou fazer para... Tu já viste algum deputado responder isso? Eu não vi deputado responder. Mas é porque não é o papel do deputado. Não, mas essa demanda chega porque o cidadão traz todas as suas dores. Essa demanda... Mas aí é a assessoria dele. Sim, aí ele vai contratar pessoas adequadas para responder isso. Ele tem um papel constitucional a cumprir, que não é o papel da assessoria dele. Mas eu entendo também que o deputado precisa saber do todo de sua assessoria. O que nós temos? Nós temos hoje, em assessorias de deputado, de vereadores, enfim, pessoas que nem sabem
Mas aí é diferente. Não, mas aí é completamente diferente. Vai de tu contratar pessoas competentes. Não, agora tu não conhece nem as tudo. bandeiras do seu deputado, né? Não, mas aí... Então, o que eu pergunto para a senhora é isso. Se nós estamos ajudando a transformar, a trazer mais pessoas na política, mulheres, enfim, que tenham essa visão para transformar a vida do cidadão. Mas com certeza. Agora, existem formas de transformar a vida do cidadão. Existem formas de transformar. E existe a competência constitucional de cada um. Então, por exemplo, eu não posso exigir que um advogado, que um deputado saiba fazer um processo. Ele vai ter que contratar um advogado competente para isso. Eu não posso exigir que um advogado, que um deputado ou um vereador saiba a tramitação de um processo dentro de um processo de saúde. Ele vai ter que contratar alguém adequado para isso. Entende? Então, a questão toda, de lei já... Então, é cada um na sua função. Não, se isso é fundamental e a gente tem que lei, respeitar isso. importante. E a gente tem que respeitar isso. A gente precisa ter políticos qualificados, a gente precisa ter educação, a gente precisa ter desenvolvimento, tá? Tanto da classe política quanto da classe eleitora. Então, nós precisamos sim. Agora, a gente também precisa respeitar o que é a função de cada um. A gente não pode exigir que ninguém seja super-herói, como é exigido, por exemplo, das mulheres, né? Que as mulheres deem conta de absolutamente tudo nos seus lares, nas suas casas, dos seus maridos, dos seus empregos. E se ela abre mão de alguma coisa, ela já está desqualificada para cumprir determinadas funções. Então, a gente precisa respeitar o que é função de cada um e o que é capacidade de cada um. É essa a minha pergunta, né? Se o cidadão, ele sabe qual é a função dele quando vai para a urna, qual é a função de quem vai assistir ele no seu mandato tem, e o que isso... Com essa função, com as coisas nos seus lugares, o que ele pode transformar. Porque o que a gente vê? A gente vê todo mundo agora falando mulher empoderada. Empoderada, 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 empoderada. Beleza. Preparou a mulher para estar empoderada? Muita mulher não tem estrutura para estar empoderada. E por isso que os movimentos vêm para isso. Eu acho que os movimentos são importantes. Agora vamos lá. A gente tem dentro dos movimentos muitas brigas, inclusive com os partidos políticos, que não dão espaço para as mulheres preparadas, porque precisa dominar as mulheres que ele coloca como candidato. Então, a mulher, em grande parte, quando ela assume um cargo, ela quer exercer o cargo e não ser mandada naquele cargo. Ela quer exercer o cargo com autonomia. E muitos partidos políticos querem colocar mulheres que eles tenham domínio, que possam fazer conchavos, que possam fazer acordos, né? Que possam fazer... o partido político que tu quer estar, né? O problema é que a maioria dos partidos políticos é isso. Então, o que uma grande briga que a gente tem é justamente fazer com que essas mulheres que estamos qualificando tenham espaço dentro dos partidos políticos para serem candidatas. Porque senão de nada adianta. Então a gente trabalha com a mulher. Então a gente trabalha com a mulher e a gente trabalha com o partido para que elas tenham espaços dentro dos partidos para saírem candidatas. Porque é claro que é muito mais fácil para o partido escolher aos 45 do segundo tempo uma candidata laranja que vai fazer campanha para um outro homem e ele se livrar daquele encargo de obrigatoriedade de uma cota. Tá? Então, agora se a gente tiver a visão de dor e solução, não existe fórmula mágica. Ninguém vai conseguir resolver todas as dores da sociedade e nenhum político vai ser santo salvador de ninguém. Eu até acho que se tiver um político santo salvador, será um problema, né? Ele não é um bom político. Ele não é um bom político. Ele é uma imagem criada pelo marketing. É uma imagem que não existe, né? Porque nem o poder público dá conta de tudo, o político não dá conta de tudo, o cidadão comum também não dá conta de tudo, né? Só que é exigido. Por isso que eu acho que essa conexão, ela é muito importante. Consistência e coerência. A imagem, é por isso que nenhuma aparência engana. A aparência pode confundir, mas ela não vai enganar. Porque ali, nesse meio tempo, entre visual e atitude, vai ter incoerência. Com certeza. Em algum momento esse discurso se perde. Em algum momento vai ter. Gente,
ficamos por aqui hoje. Aqui já tivemos bastante coisas que... A doutora Gabriela Schelp daria mais pelo menos uns 2 episódios aí. Vamos ver essa possibilidade. Muito obrigada, Karina, pela muito obrigada. Conversa. Obrigada pelo conhecimento também, porque eu acho que essa discussão, que política é isso mesmo, é o diálogo, é a discussão, às vezes ela fica um pouco mais acalorada, mas eu acho que eu aprendi bastante. Se eu que tenho todo esse tempo, né, nos bastidores, imagino como a senhora está fazendo esse movimento todo com essas pessoas que às vezes nem entraram numa Câmara de Vereadores ainda. Então, a importância do movimento, ela é muito grande, né, porque a gente espera a cada dia uma sociedade melhor, e agradeço bastante a participação da senhora no Portal Litoral Sul, no nosso podcast, né, Aline, que a gente está aprendendo eu estou aprendendo a comunicar, porque eu sempre tive muito averso ao microfone. Então, ficamos por aqui. Vamos lembrar que se você quiser participar, você pode participar enviando sugestões de quem você quer ver por aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.